Você saiu da Rede TV, foi pra Record fazer o E-Show, que foi o... Que eu amei. Que eu lembro que foi a primeira vez que eu tinha... De ter na memória, assim, que já tinha a coisa dos looks. Acho que foi aqui que eu emplaquei a coisa dos looks. No E-Show, Sim. eu usava coisas assim que ninguém usava. Eu apresentei programa de biquíni, gente. Eu fazia uma praia aqui. A gente mandava em areia. Porque eu fazia uns programas temáticos mensais, lembra? Tinha umas baita loucura, assim. Então, a gente enchia, fazia uma praia no estúdio, depois fazia um boteco para receber o Zeca Pagodinho. Algumas vezes a gente construiu um botecaço e aí trazia ele no ambiente dele. Quando a gente ia ter um convidado muito especial e que ia cantar mais de uma música, a gente fazia uma produção muito especial. E quem era, na época, eu passei com algumas diretoras e quem ficou muito firme comigo foi a Rita, que hoje é diretora do Faro, que está aqui. Mas o Ariel, que dirige a Eliana, estava aqui comigo no E-Show, né? O Alê, que era meu diretor de externa, segue na Record. Então, eu montei uma equipe muito muito coesa, que trabalhava muito bem junto. A gente fez um programaço. Eu lembro disso. Foram 4 anos de E-Show. Quem foi convidado assim que você falou, mentira, que vai vir aqui? Djavan, que eu sempre fui muito fã, né? Muito fã. Nem Mato Grosso. Maria Bethânia. Maria Bethânia? Maria Bethânia. Então, assim, eu tive Simone, eu tive gente da MPB, fora todo mundo que bombava. Ivete, Cláudia com Babado Novo na época. A galera do samba, de El Chan até todos do samba, vinham sempre, os pagodes, porque na época não tinha o funk, né? Tinha o pagode. Axé era muito forte. O axé, que era muito forte. Então, a gente tinha toda a turma da Bahia, tinha de Timbalada, Saulo, Ivete, fazia roda com Ivete, Terra Samba. Então, isso tudo participou. Naquela época, o sertanejo também participava, mas o sertanejo não era o sertanejo de hoje. A gente tinha o Chitãozinho Chororó, Amigos. O Zezé, tinha o Leonardo, que, aliás, me deixou numa saia justaça no ao vivo aqui. Eu ia te perguntar agora isso, se algum já deu um... Você já entrevistou o Leonardo? Não. Você já fez você tem que fazer um podcast com ele. É que agora ele está com uma preguiça de sair lá do canto dele. Já fui em show, assim, de... Ele é demais. O Leonardo fez parte da minha... Ele sabe disso, né? Que eu sou fã dele. Fez parte da minha vida profissional no ar. Ele participou de quase todos os programas que eu fiz. E eu sou super fã dele. Mas ele me deixou numa situação aqui uma vez, ao vivo. Perguntei para ele, e aí, Léo? Acabou de cantar, né? Tudo bem, tudo bom? Quem é seu melhor amigo? Não sei o que eu faço. Solta, perguntei isso para ele. Aí ele falou, meu p... Aí eu falei, quem? Eu Lá seu pai, né, Leonardo? Então, eu falei, pai, mas aí eu fiquei tão chocada. Eu falei, não. Eu não sabia para onde correr, meus amores. Eu só sei que eu olhava para ele e ria. E ele, assim, olhando para minha cara, tipo, invocadaço, assim, tipo, tô falando uma coisa super óbvia. Você tá falando o quê? Aí eu olhava para a plateia e a diretora Rita, vai para break. Eu falei, agora já falou, também não vou para break. Ah, Léo, você é um brincalhão, né, Léo? Eita, estamos falando com a família brasileira, mas então, obrigada, um beijo, toda cagada. E eram quantas horas de programa? Eram uns 1h40 de arte, mais ou menos. Já deu alguma treta, assim, com alguém? Tipo... Tive uma treta com o Sérgio Malandro. Sérgio Malandro? Uma pessoa tão tranquila. Não comigo. Ele resolveu brigar com alguém da plateia. Do nada. Mano, não sei, eu estava entrevistando, estava com uma turma, eu lembro que estava ele, tinha mais umas 4 pessoas, e a gente estava falando de corno, de chifre. E não sei o que aconteceu, eu não peguei esse momento. Eu sei que alguém gritou alguma coisa para ele, e ele ficou... E aí, no meio da entrevista, ele falou, começou a xingar a pessoa. Eu falei, não, Malandro, peraí. Ele levantou e queria pegar alguém da minha plateia. Aí eu falei, gente, eu não ao vivo ali, a diretora já no ponto. Vai pra break. Eu falei, não, peraí. Malandro, olha pra mim, malandro. Vai, xingou a menina. Não, foi uma confusão no ao vivo. Tudo no ao vivo, tá, gente? Por isso que eu sou bicho de ao vivo. Eu sou mulher que gosta do programa ao vivo. Porque essas coisas acontecem e aí... Você tem que improvisar? Não dá pra você fingir que não aconteceu. E também não dá pra você ficar batendo na mesma tecla, porque é um programa que naquela época... Eu não sei como é que é a censura hoje. Tem censura também, né? Né? Tinha coisa dos 12 anos, 14 anos, enfim. Mas, de qualquer forma, tem uma relação mínima que a gente espera, né? Assim, num ao vivo. E aí a coisa, às vezes, sai do seu controle, como saiu. A sorte é que tanto o Léo como eu sei que eles não fizeram por mal, nem para me deixar numa saia justa. E aí eu consegui segurar o Malandro e pedir uma camisa de força. Levei o Malandro para trás do programa, para trás do cenário, saí com ele do ar, falando com... Espera aí, segura um pouco aí, vou acalmar o Malandro. A produção põe uma cadeira para ele, pus uma cadeira para ele atrás do meu cenário. Ele é um homem de televisão. Então, ele viu que ele também passou ali.
Aí eu botei ele sentado nessa cadeira, pedi pra Paulinha ficar do lado dele, que nem polícia, com uma água, e mandei arrumar uma camisa de força. E aí a gente brincou com isso, sabe? Dele ficar na camisa de força. E aí o Ibope foi melhorando muito também. Fazer do limão a Porque limonada. é isso que faz parte do game. Eu não fui pro tal do break. Eu fiz um baita blocão por causa dessa confusão. E foi muito legal. Outro momento também que eu acho que foi imperdível. Aliás, eu tive grandes momentos, mas eu tive Van Damme aqui. Van Damme. Imagina, o Van Damme estava lançando aquele grande dragão branco. Foi na época que ele veio, que ele foi no Gugu, com aquele meme da Gretchen? Aquele óculinho, assim? Que aquilo é um clássico da televisão. Eu me orgulho até hoje de ter nascido e assistido aquilo ao vivo no dia. Que ele vai fazer a dança da bexiga com a Gretchen. Eu não vi, ele não que me eles lembro dançam, ele fica excitado. O Gugu, pelo amor de Deus! Claro. Foi naquela clássico. época. Ele era doidão, o Van Damme. Ele chegou aqui, eu tinha ele e Laura Pausini no mesmo programa. Baita internacionalzão, Nossa. né? E me lembro que a gente deu um baita ibope, assim, na época a minha grande concorrente era a minha melhor amiga, a Hebe Camargo, e ela era primeiro lugar no horário dela e a gente ficava em terceiro e segundo, e nesse dia eu colei muito nela. Segundo era Globo? Colei muito nela. Não, Tia Globo eu esqueço. Eu conto da SBT, Record e tarará. Tá. Então, assim, era Mas Hebe... muitas vezes ficou em primeiro, eu acho. Não, acho que o show em primeiro nunca ficou. Não? Meu sonho de primeiro lugar eu bati com a Fazenda. Eu sempre sonhei como apresentadora ser líder de audiência em algum momento na minha carreira. E eu consegui ser líder de audiência com a Fazenda. Nossa, é que eu lembrava, tipo, No memória show muito não. forte. O show ficou em segundo lugar. Já chegou em segundo lugar, que foi quando eu passei a Hebe. Que foi um dos dias Também foi é uma esse. responsa, né? Com Laura Pausini. Nossa, a Hebe E a deve gente ser- saía daqui e ia jantar, né? Pra morrer de rir uma da outra. E ela falava, te peguei, não te peguei. E a gente dava risada. Você e a Hebe? Eu e a Hebe. A gente foi muito, muito amiga, né? Eu sinto muita falta dela, porque ela era uma figura tão divertida, tão... Ela faz falta na TV e na vida. É uma mulher que... Sabe aquelas pessoas que não podem morrer? E tem uma lista de gente que não pode morrer. O Jô estava nessa minha lista. Vocês eram Né? muito Além de ligados, né? vizinho, muito apegado. Então, tem gente que eu acho que não devia morrer. E minha mãe está nessa lista também. Então, assim, o Jô, a Hebe, o Silvio Santos, essas pessoas não... Como é que vai fazer sem eles? Chacrinha. Carelli também, Né? né? Vamos tá falando aí. Deus me livre, cara. Não, tem uma galera que não dá Sim. para não estar, entendeu? Então, é muito difícil ter que lidar com isso. Mas o que eu ia te contar é que o Van Damme chegou, eu fiz a Laura, chamei Van Damme, ele se enfiou no camarim e quem tirava? Esse homem do camarim. Eu fiquei 2 blocos, eu e a porta do camarim. E não queria saber por quê. Não sei, se enfiou no camarim, se trancou. Eu falei, não, a gente tá no ar, tá ao vivo. Cara, peraí, já vou. Chamei o bombeiro uma hora, falei, ele tem que entrar no ar. Ele entrou no meu último bloco. Eu fiquei com a porta e tentando olhar ele na fechadura, porque eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que ter conteúdo. Eu só tinha ele, a Laura Pausini já tinha ido embora. E aí? Aí ainda bem que eu tinha... Você sabe que o Zé Luiz foi meu repórter show, ele é pai da Manu Gavassi, né? Então, a Manu, ela vinha pequenininha no meu camarim, tiquinha assim, linda, sempre linda. E o Zé me salvava nessa hora, eu cortava para um link para ele e eu ficava com o Zé, que foi meu repórter show há alguns anos, que ele é um baita profissional Sim. de rádio e tudo, né? Então, a minha salvação era ele. Aí, o Van Damme saiu no último bloco, mas no último bloco. Foi lá, deu um salve. Falou lá, mas eu não entendi nada. Ele se trancou no meu camarim. Esse foi um momento. Outro momento foi o nosso Frota, na época da Casa dos Demais. Artistas, quando ele pulou o muro, Ah. ele veio me dar uma entrevista. Só que ele estava contratado lá, né? Ele pula o muro do troço, era um baita fenômeno a Casa Sim. dos Artistas, ele pula aquele muro e vem aqui para o show. Porque ele também, a gente sempre teve uma relação legal, ele é um cara de televisão, Sim. né? Ele escreve quadros e tudo. E ele veio me dar uma entrevista, só que eu falei, cara, como é que vai ser isso? O cara contratado pulou um muro, ele falou, não, eu faço atrás de uma tapadeira. Então, eu entrevistei o braço do Frota. Então, ele põe o braço para fora com aquele bração dele, todo mundo sabia que era o Frota, Sim. E a pela voz voz, também que- mas ele não apareceu, então ficou a tapadeira e o braço do Frota. Cara, mas Como é que isso você entrevista um braço? Fala pra mim. Você não sente falta disso na TV hoje? Eu Tipo, sinto, eu amo. assim, acho que eu, graças a Deus, dei a sorte de trabalhar num programa que ainda vivia isso, que era o Pânico. Aí procura esse braço aí. Do Vocês tinham que Frota. procurar. Será que tem, gente, essa entrevista? Procura o Van Damme, procura o braço do Botar Frota. O braço do Frota é delicioso. Procura Será que a gente acha o malandro de camisa de força Vamos achar. atrás? Se não tiver, tem que tentar no achar. acervo da Record. Vamos tentar E achar. eu trabalhei no Pânico que ainda vivia essas loucuras, assim, mas hoje não tem mais. Né? Hoje é tudo muito mais
mais regrado, não pode isso, aí tem patrocinador, aí tem não sei o Então, hoje quê, a gente tem acaba... eu acho que assim, a gente vive hoje uma... Engraçado, né? O tempo passou e a censura aumentou. Era mais liberal. As coisas que a Hebe falava no ar, gente, as coisas que o Fausto fez, que o Gugu fazia, que eu mesmo fiz no programa. Mas é por isso que eu falo, o ao vivo tem um brilho diferente. Você ter um programa ao vivo, solto, diferente de um reality, tá? Eu não posso nada no reality, eu tenho que cumprir regras, que fique bem claro. E eu cumpro regras. Mas, quando você tem um programa livre, solto, caraca, essas coisas acontecem à vontade. Eu me lembro do Perdidos na Noite, que não é da tua época, mas era um baita programa do Fausto, que eu cantei várias vezes no Perdidos na Noite. Eu estava no Meia Soquete, tinha 15 anos, 14 anos, quando eu cantava no Faustão. E caía coisa na cabeça dele, neguinho zoava ele, derrubava o palco, as coisas todas aconteciam. Eu amava esse tipo de coisa, sempre gostei. Para mim, a televisão, eu sou bicho desse tipo de TV. Então, por isso que eu sempre lutei contra programa gravado. Porque eu acho que o gravado é pior ainda. Se a gente está vivendo essa experiência aqui, a gente tem que estar mais certo, porque hoje, mais do que qualquer coisa, a grande censura está na rede social. Somos nós mesmos a nossa censura, né? A gente mesmo não se perdoa. É um terminho, é uma frase. A gente mesmo está conseguindo fazer da gente uma confusão. Assim, depois a gente reclama, mas é a nossa turma mesmo que faz isso. Quando você aponta um dedo ali, você está apontando 4 para você. A gente não cata isso nunca. Será que não é possível? Você não pode fazer a mesma coisa que você está criticando ali, você acaba fazendo igual, só que de outra forma, achando que você está fazendo melhor. Então, assim, a gente tem tanto para aprender, né? O ser humano não deu certo, né, gente? Vamos falar. A gente não deu certo. E acha que está tentando, né? A gente está tentando, mas, assim, é uma dureza. E você falou dessa coisa de loucura de fazer no programa. Teve um programa seu que eu acompanhei, esse eu acompanhei mais de perto, assim, e eu tava no meados de entrar como estagiário na Band, que foi... Pra mim foi um programa, não sei se te marcou muito, mas foi o Muito Mais. Antes do Muito Mais, eu fiz o Toda Sexta, na Band. Eu assisti também, que era... Que era um programa para ser desse estilo. Livre, leve, solto e ao vivo. Não virou, né? Então, era mais de boa. Então, mas tinha que acontecer essas coisas. Só que para acontecer essas coisas, elas precisam ser naturais. E você tem que dar espaço para essas coisas acontecer. Quando você não dá espaço, a coisa não vira. A pessoa tem que se sentir confortável a ponto de mandar o outro... Entendeu? Era um conforto que tinha aqui, não é show? O cara esquecia que estava no ar, a gente trocava uma ideia, como a gente está trocando aqui, e esquecia. Aí, quando você está, dependendo do programa que você está, você não esquece que você está num programa. Então, o conforto é diferente, você entende? E por que você acha que não rolou no Toda Sexta? Não, eu acho que faltou essa liberdade mesmo de expressão, faltou um pouco de... sabe? Da emissora. E de criar um pouco a equipe. Eu acho que tem muita coisa que tem que dar certo, sabe? No programa. Porque o bastidor é o que leva, é o que dá o resultado. Deixa as coisas, deixa a coisa andar, entendeu? Deixa mais livre. Eu gosto disso. Agora, é uma relação difícil de você conquistar também. Aí veio Muito Mais, que foi um programa da tarde. Para mim, foi muito difícil de fazer. Eu amava ele. Eu achava que foi um programa que chegou com um clima mais leve da tarde, né? Tirou um pouco o peso da coisa, das notícias mais pesadonas, e a gente tratava tudo com muito humor, porque a gente tinha desde Rita Batista, que hoje está lá na Globo, Gominho, né? A gente tinha o... Lisandro, não era? Lisandro, que também era da Globo, e a gente tinha aquele menino que faleceu, que eu gostava dele. Que ele fazia um personagem. Ele fazia um personagem, ele era um sucesso no Twitter. Ai, gente, olha, me fugiu da memória. Mas ele era um grande sucesso no Twitter. E naquela época o Twitter era grande, eu e o Rodrigo Branco, que era o meu diretor na época, que hoje mora nos Estados Unidos. Mas foi a gente junto que fez isso. Mas eu lembro que eu fiquei muito reticente de aceitar esse convite da Band, porque eu nunca falei à tarde, eu sempre fiz um programa mais à noite, nunca participei desse tipo de programa, tanto que eu acabei arrumando, porque assim, tudo que saía de confusão, saiu o meu nome. E aquele programa pautava muita coisa. Tipo, muita coisa começava ali. Muita confusão também. Muita confusão. Com gente que eu conhecia. Por mais que eu não tivesse dado a minha opinião, eu estava participando, né? Um clássico. Se me odeia, deita na BR. Esse aí eu mandei. Esse é um clássico. Mas, às vezes, eu não tinha nada a ver com aquela pauta. Nada a ver com aquela pauta. Nem tinha dado um pitaco. Estavam falando, às vezes, dependendo da situação e da pessoa, ficava bem calada e sobrava para mim. Porque era sobrava para mim. Sobrava para mim. Começou a sobrar demais para mim. Eu falei, não dá para mim. Não quero mais. Porque sobrou demais. Gente que eu gostava, assim, que eu falei, gente, você não confia em mim que não tem nada a ver comigo? Eu não tenho como escapar? Tem coisas na vida
que a gente aprende com o tempo, com maturidade, que você ou aceita ou você não aceita. Agora, aceitar e fazer mais ou menos, não dá para fazer. E pelo menos é assim que eu faço. Quando eu aceito uma coisa, eu dou o meu melhor. Mesmo que eu me arrependa, mesmo que isso seja uma furada, mas eu vou dar o meu melhor. Você eu se não vou arrependeu fazer de ter de qualquer topado? coisa. Não, eu acho que faz parte também da experiência, mas foi de tudo que eu fiz o mais difícil, porque eu criei inimizade sem ter... Eu não. Brigaram comigo sem eu ter culpa nenhuma daquilo, entendeu? Então, eu me defendia, mas assim, nego ficou com raiva, porque a gente falava às vezes o que não devia. A gente foi atrás, por exemplo, de pessoas que não queriam aparecer, e a gente falava delas, e as pessoas vão ficando amargas, vão ficando chateadas com você. Sim. E aí todo mundo falava, poxa, mas você lutou tanto para pararem de te julgar, para você conquistar o seu espaço, e agora você julga. Eu não estava julgando ninguém, eu estava falando... Dando a notícia. Dando a notícia, mas aquele também era o meu papel ali. Então, eu achei que não dava mesmo, não tava bom ali para mim, porque é uma situação mais difícil. Mas eu fiz, até o último dia do meu contrato, o meu melhor. Eu não fugi de nenhuma confusão. Se eu tinha que falar da minha melhor amiga, eu falava, porque estava na minha boca, eu era obrigada. Eu só aprendi a obedecer, a ser profissional. Já teve notícia de alguém que você gostasse muito, você tinha que dar sabendo Por exemplo, que ia dar? Tinha uma da Ana Paula Arósio, que eu adorava a Ana Paula Arósio, e a gente foi catar a Ana Paula Arósio, que, poxa, tá fora do ar, que tá vivendo lá na fazenda, lá no sítio, sei lá onde, a gente ia atrás. Ela ficou brabíssima, com toda a razão dela, entendeu? Mas não tinha a ver comigo aquilo. Só que eu estava ali, fazia parte do time. Então, vou apresentar a Fazenda, você não sabe quem está no ar? Você não sabe quem assinou? Eu e ela não tinha sei ninguém mais, ninguém menos assinou. que Léo Dias como repórter também. Pra você ver como... Você tinha Léo Dias como Tinha repórter o Homem-Bomba, também. Léo Dias como repórter. Então, assim, não tinha... E tinha também o Felipe Campos. Felipe A gente Campos. tinha Felipe Campos, que hoje está com a Sônia Abrão. Sônia. Era Felipe Campos, Léo Dias. Era pesada a turma. Então, era gente que sabia muito da vida das pessoas, principalmente daquelas pessoas que não querem que fale da vida delas. Aí é que eles gostavam mais ainda. E aí a Cláudia Leite ficou tranquila. Não, depois passou, mas assim, eu passei por maus bocados, né? Assim, com pessoas que gostam de mim, gostavam mais de mim, e aí até acreditar que focinho de porco não é tomada, demorou um pouco. É como hoje muita gente acha que eu realmente estou mentindo. Você mesmo falou que você jurava Sim. que as pessoas sabiam. Hoje você faz parte da nossa equipe, você faz parte da equipe do programa e você sabe que a gente não sabe. Sim.